voltando aí, né? Perdi a segunda aula daqui que deu um conflito aqui com o computador, né? Mas beleza. Vou ver se eu volto aqui e falo dessas situações, mais mostrando essa figura aí, né? Bom, então quando você tem essa válvula fechada e R1 abastece R2, você tem aquele caso daquela forma que eu mencionei, né? Então, aquele valor H que você tem, então lembra que o que foi que eu falei quando a gente pegou hidráulica 1, né? A diferença de nível entre os dois reservatórios, quando a gente tem dois reservatórios ligando a tubulação, a diferença de nível entre eles é a perda de carga do sistema, né? Então, o que ele está te dizendo ali é, a válvula está fechada e R1 abastece R2. Ele vai cair bem naquela situação. E isso vem daquela nossa equação de Bernoulli, né? Lembra lá naquela equação de Bernoulli? Z mais P sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a Z2 mais V ao quadrado sobre 2G, né? Ou Z2 mais P2 sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga. Quando você tem dois reservatórios, o que é que acontece? Velocidade ali nos dois, você corta, né? Vai estar próximo de zero ali. O outro valor que você tem é P sobre gama, você está os dois sujeitos à pressão atmosférica, vai se eliminar também. Consequentemente, vai sobrar o quê? Z1 é igual a Z2 mais HF. Consequentemente, HF é igual a Z1 menos Z2, não é isso? É isso que está te dizendo aqui, ó. O H ali, basicamente, é como se fosse aquele Z1 menos Z2. A perda de carga do seu sistema, quando você tem dois reservatórios se ligando, é basicamente a diferença de nível entre as linhas d'água do reservatório. Não sei se ficou claro, né? Mas a ideia é um pouco essa. Então, nesse caso aí, a perda de carga ali é dado por um Q ao quadrado, dividido por D à quinta, L1 mais L2. E aí você pode encontrar a sua vazão isolando, né? Isso em forma de raiz aí. Você passa o D à quinta multiplicando o H ali, divide por K, divide por L1 mais L2, né? Naquela equação que eu falei com vocês anteriormente aqui. Deixa eu ver aqui se eu mostro ela nesse equacionamento aí, ó. A vazão, basicamente, ele isolou, passou o D à quinta para multiplicando o H, o K, ele passou para baixo, vezes o L1 mais L2, e Q ao quadrado, para isolar, né, e ficar só o valor de Q, ele tirou a raiz aí. Bom, depois vocês vão ter o segundo caso. Então, no segundo caso de vocês aí, deixa eu voltar aqui para a figura, né? A válvula está aberta pouco, né? De tal maneira que R1 ele vai abastecer R2 e também a tubulação OP, né? Então, aquele ponto P do registro ali, ele vai sair dali até o ponto P. Então, a vazão em cada trecho, a vazão no trecho L1 e a vazão no trecho L2, ela vai depender de quanto vai estar aberta essa válvula, né? 50% dela está aberta, 70%, 80%. Então, vai depender um pouco. Não tem uma formulação específica se a gente não souber a vazão que está passando em cada um dos pontos, né? Bom, a outra situação é essa que vocês veem na figura, quando a válvula está aberta, de tal maneira que a linha de carga que passa pelo ponto de derivação O, então no ponto C, corresponde ao nível de água em R2. Então é aquela situação ali, ó, onde você tem o C, tá vendo? Tem um ponto C ali, naquele ponto, você tem a linha d'água lá do reservatório ligando até o ponto C, e daquele reservatório ali ligando ao ponto C. Por que foi que isso aconteceu aí? Porque você tem ele se igualando a pressão nesses pontos, né? Então, imagine, se minha pressão naquele ponto é igual a do reservatório, o que é que vai estar acontecendo aqui? Seu reservatório R1, basicamente, então você vai ter que seu reservatório lá, R2 no caso, né? Não tem um gradiente hidráulico no trecho entre O e R2. Então, não tem fornecimento de água de R2 para O, porque eles estão na mesma linha d'água, né? Então, a gente viu lá, se tivesse uma linha superior e R1 está abastecendo R2, vai ter aquela diferença de perda de carga. Nesse caso, o nível dele está exatamente o mesmo aqui. Então,
na situação anterior estava acima, né? Então, a linha está acima. Entenda como linhas diferentes, viu? Essa que tem a primeira linear, essa que passa pelo ponto C e essa tracejadazinha. Então, são 3 linhas diferentes, mas para lhe dizer a mesma coisa aqui. No primeiro, tem essa linear, esse H é dado pelaquilo que eu falei de vocês, da equação de Bernoulli e tudo mais, e chega naquela resolução que a gente viu do equacionamento. E nesse terceiro caso, que a gente está vendo agora, que tem esse ponto C, não tem abastecimento de R2 até o ponto O ali, porque ele está na mesma linha, está bem na mesma linha de pressão aqui, o reservatório e esse seu ponto C, né? Então, a gente não tem esse gradiente hidráulico entre O e R2, cessando assim o fornecimento para o reservatório R2. Quer dizer que R1 não manda água para R2. Você não vai ter esse envio. Sendo que toda a água que está vindo de R1, ela vai, consequentemente, se dirigir para esse ponto P, tá vendo? Quando está nessa situação aí de estar nesse ponto C, a linha da forma que está aí. Por fim, você tem outra hipótese, né? Que é quando essa válvula está mais aberta ainda e a linha de energia, aquela linha que no início era aquela linear, depois foi para aquele ponto C, e agora ela está naquele ponto D ali, ó. Então, essa linha abaixo do ponto D, ela já está abaixo do nível d'água do reservatório R2, tá vendo? Então, quando isso ocorre, quer dizer que o reservatório R1 está mandando água para o ponto P e o reservatório 2 também está mandando água para o ponto P. Então, quando essa linha de pressão do seu sistema está abaixo do nível d'água do reservatório, os dois estão mandando água para o sistema. Então, é esse caso aqui. Então, não sei se vocês conseguem perceber, né, do modo que eu estou falando, mas você tem essas 3 linhas saindo do reservatório superior para o inferior, e isso vai criar algumas situações. Na primeira, da linha lá em cima, a gente vai ter que R1 vai estar abastecendo R2, porque a pressão, entenda essa linha como a pressão piezométrica do seu sistema. Viu? Então, são as pressões a qual estão submetidas ao seu sistema. Quando essa linha está acima, então quer dizer que o reservatório está abastecendo o outro. Nesse caso, quando chegou naquele ponto e a pressão se igualou, então ele não vai ter mais pressão para empurrar a água para esse sistema. Então quer dizer que ele não abastece mais R2, a água que está vindo de R1. E no caso da linha tracejada, como ela está abaixo de R1 e R2, quer dizer que os dois reservatórios aqui vão acabar mandando água para esse ponto OP. A ideia é um pouco essa, né? Eu sei que fica um pouco complicado aqui, mas é o jeito, tem. Foi essas situações que eu estava tentando falar, né? Para cada uma delas tem esse equacionamento que a gente já viu, e essa última foi o que eu tentei falar, então, exatamente como eu falei, né? Cadê? Bom, essa daqui foi aquela situação onde o ponto C está no mesmo nível do reservatório, não tem um gradiente hidráulico no seu sistema. E, por fim, foi essa última, onde está lá abaixo do nível d'água, né? Aqui tem a figura de novo. E os dois reservatórios estão mandando água para o ponto P. Então, vocês utilizam desse equacionamento aqui para determinar a vazão que está indo para o seu sistema. O HF é só olhar aqui, né? HF é aquela distância ali, no caso é a perda de carga, né? Quando a gente estiver tratando de redes, vocês vão ver que isso aqui, a perda de carga, né? Dada aqui nesse sistema, se isso aqui, vamos dizer, a pressão piezométrica dele, né? Você consegue determinar a pressão nesse ponto, reduzindo a perda de carga que teve nesse trecho. É basicamente o que ele está fornecendo para vocês aí, ó. Quando reduz essa perda de carga, você vai encontrar a pressão naquele ponto ali. E nesse caso ele está colocando a vazão que teria baseado nos critérios ali de dimensionamento do seu sistema, né? Esse HF, então, é aquela perda de carga. O H, aqui no caso, aquela linha d'água do reservatório, né? K em função
tipo de material da tubulação, L1 de R1 até aquele ponto de derivação e L2 do reservatório 2 até aquele ponto de derivação ali. E o respectivo diâmetro de cada um dos trechos. Falando não é muito bom, né? Depois tem que fazer um exercício para ver se fica melhor. Bom, a descarga máxima, ele diz ali que vai ocorrer quando D coincidir com O. O que é que isso está querendo dizer ali no gráfico, né? Quando aquele D estiver lá no ponto baixo, né? Naquele ponto Ozinho ali, ó. Então, essa perda de carga chegar até aquele ponto O é quando você vai estar tendo a descarga máxima, porque os dois reservatórios aqui estão mandando o máximo de água deles para o sistema, né? É um pouco deduzível isso aí. Se a gente vê que em cada nível aqui você vai ter uma vazão que vai estar sendo enviada para esse sistema. Bom, isso aí é uma situação simples, mas pode ser generalizada para diversos reservatórios. Ali a gente viu para dois. Quando vocês estiverem aplicando isso num EPANET da vida, em algo nesse sentido, vocês vão ver que é bem simplesinho de fazer no EPANET e segue basicamente esses conceitos. Você vendo como está o nível do reservatório, o abastecedor, no caso, em relação aos demais. Se a pressão se igualar, a linha d'água não fornece para esse sistema. Se a pressão for inferior, recebe água do sistema, né? Aquele ponto preto que tem ali, ele está bem naquela derivação, tá vendo? Então, que ele está avaliando. Imagine que aquele ponto preto estivesse no NA2. Se isso ocorresse, o reservatório 1 ele não estaria mandando água para esse NA2, né? Porque ele já estaria em mesma pressão aqui desse reservatório. Ele só mandaria direto para o NA3. Quando está abaixo, então quer dizer que os dois reservatórios estão mandando água para esse determinado ponto X aqui que você tenha, né? A gente vai ver outra imagem que fica mais claro isso aí. Eu lembro que eu coloquei. Aquele reservatório mais alto, como eu disse, sempre abastecedor, o reservatório mais baixo, sempre o receptor do sistema. E os intermediários sempre poderão ser abastecedores ou receptores, né? Aqui nessa figura fica mais clara, A sempre abastecedor, se P, aqui ele é do livro do Porto, né? Nesse caso eu peguei do livro do Porto, as anteriores estava vendo do Azevedo Neto, aí às vezes tem uma nomenclatura um pouco diferente. Ó, se P é menor que B, então o ponto, a pressão piezométrica ali naquele ponto P, naquela derivação, está menor do que B, então você tem que A e B estar abastecendo aquele ponto C, porque está abaixo ali. Cai naquela mesma ideia que a gente viu num inicial, né? De só dois reservatórios. C está sempre sendo abastecido. Aí nessa figura de baixo, ó, você já percebe que a linha do ponto P está acima do nível d'água que vocês têm em B. Então, se a pressão nesse ponto é maior do que a linha d'água em B, quer dizer que sua água vai ter força suficiente para enviar para B ali, ó, até esse nível se igualar, né? Até esse nível se igualar. E assim, para essa situação, quando o P está maior que B, você vai ter que A, ele está abastecendo tanto o reservatório B quanto o reservatório C do seu sistema. E se P for exatamente igual a B, então você vai cair naquela situação que eu falei antes, daquele primeiro exercício, né? E A, ele só vai abastecer C e uma determinada vazão que você precisa para o sistema. Então, esse caso onde P seria igual a B, só para lembrar aqui, a desse... É como se fosse essa situação aqui desse ponto C, ó. Ele chegou no mesmo nível d'água, tá vendo? Essa situação onde a pressão aqui está igual ao nível d'água. Então, não tem o reservatório, ele não vai abastecer esse reservatório 2, vai abastecer somente esse ponto de derivação aqui dele. É mais interpretar mesmo como um tal comportamento do reservatório, né?
Bom, normalmente vocês vão ter esses diversos tipos de caso, onde você desconhece ou a vazão, ou você desconhece diâmetro, ou você desconhece vazão e diâmetro de algum trecho, ou vazão e nível d'água de algum trecho. A depender de cada uma das situações, tem as formas de resolver, né? Para esse caso aqui, primeiro caso, esse J é perda de carga unitária. Perda de carga unitária, HF dividido por L, né? HF é perda de carga distribuída, o L, um comprimento da tubulação, vamos dizer. Ele está botando aqui um Y sobre um L. É. E ele reduziu aqui aquele fator de rugosidade a esse K, né? Esse K vezes Q1 ao quadrado dividido por D1 a quinta. Mas é basicamente isso que eu falei. O J é HF dividido por L aí, do sistema. Para esse primeiro caso, ele atribui essas características e você sai aí com as vazões que vai ter em cada um do trecho. Esse é o caso que você desconhece a vazão em 1, em 2 e em 3, né? Quando aplica essas características, você resolve o sistema. Deixa eu só ver aqui quais valores são de cada um, né? Porque depende do tipo de figura que foi utilizada ali nos cálculos, né? Mas o Y, até a linha d'água debaixo do reservatório 2, né? Então, vocês têm que fazer aqueles equacionamentos e comparar com essa figura aqui, ó, para verificar o que significaria cada uma daquelas variáveis, né? Vou deixar nessa figura aí e tentar falar cada um dos casos separadamente aqui, né? No caso 2, vocês vão desconhecer diâmetro 1, diâmetro 2 e diâmetro 3, além do sentido de escoamento do trecho L2. Então, são conhecidos os demais parâmetros lá. Q1 vai ser igual a Q2 mais Q3, no caso. E vocês vão ter algumas relações lá um pouco conhecidas, né? E aí você vai ter que fazer por um pouco de tentativas a ler aquele seu sistema e adotar aquele Y, esse Y que tem na figura, aquele valor de Y ali, você vai ter ele com L1 dividido por L1 mais L3 vezes um H3. Isso aí é um valor inicial para você dar a partida lá para o seu sistema. Cadê? E no fim vocês vão adotar um valor médio para esse valor de Y aí. Acaba chegando a um valor médio dele e a partir disso vocês conseguem determinar as vazões em 1, em 2 e em 3. Tem um exercício, eu acho aí, mas esse daí eu acho que eu vou mandar a foto para vocês mesmo. Professor, tem como aceitar aí o Renan, tá tentando entrar? Hoje tá mal aqui, tô mal de coordenação com esse negócio aqui. É mais ou menos isso que eu estava querendo falar aqui, né? Mas fica complicado de ver a foto e fica bem ruim de ver a foto e falando aleatoriamente sem vocês verem o equacionamento. Mas as soluções práticas são essas aí. Y ele vai ficar compreendido entre esse valor de L1 dividido por L1 mais L3 vezes H3, que eu tinha falado, e esse valor de H2. Só que é melhor fica bem ruim ter que voltar aqui o H2 ali, ó, se vocês perceberem, é aquela diferença de nível entre a linha d'água do reservatório 1 e o reservatório 2. Tem um H2 grande ali, né? Então, vocês vão cair nessas situações de L1 dividido por L1 mais L3 vezes H3 é menor ou igual que esse Y que vocês têm ali, que é da linha d'água do reservatório superior até a base do reservatório de NA2, tem que ser menor do que aquele H2. Basicamente, essa perda de carga, né, que você vai ter
nesse trecho aí, que lembra daquela questão de a diferença de linha d'água entre os dois reservatórios e a perda de carga que você tem entre eles, né? Aquela mesma ideia que a gente já tinha visto aí anteriormente. Tem esse exercício aí, 120, 114, 118, 03, 03, 03. Bom, aí vocês vão encontrar o nível H3. Então, o H3 vocês fazem lá diminuindo 120 menos 114. Então, 120 menos 114, vocês vão achar o H3. Naquela mesma consideração que a gente viu lá de Bernoulli, né? Esse H3 que eu estou falando é como se fosse a perda de carga entre esse reservatório, né? Só vou falar por cima o que vocês têm que fazer para, na hora, qualquer coisa, vocês olham e fazem. Vocês vão achar H3 por essa diferença de nível, 120 menos 114, que dá 6. Acha o H2, que vai a 120 menos 118, vai dar 2, né? Acha o valor de Q1. Então, Q1 vai ser um 0,082 vezes raiz de Y. Q3 vai ser 0,033 vezes H3 menos Y, que você tem também. E o Q2 vai ser igual a 0,058, que multiplica a raiz de H2 menos Y. Então, você faz a primeira tentativa para um Y médio, lembrando que aquele Y médio é esse aqui, né? Entre a linha d'água do seu reservatório aí e o fundo desse reservatório NA2, a ideia é você obter um valor de partida para esse Y aí. Então, quando você aplicar os valores na equação, é para você achar aí 0,098 metros cúbicos por segundo, né, para Q1, Q3, 0,071 metros cúbicos por segundo, e Q2, 0,044 metros cúbicos por segundo. Aí você, quando perceber isso, vai ver que Q1 é menor igual que Q2 mais Q3. Aí você vai ter que fazer uma nova tentativa para esse valor de Y médio. Aí, quando vocês adotarem esse Y médio igual a 1,65, que ele é um pouco iterativo, né? Ele é um pouco iterativo, esse Y médio aqui que vocês vão calcular através daquele equacionamento. Adote ele com 1,65 metros e você vai achar as vazões de Q1, Q2 e Q3. É para ser 104 litros por segundo, 70 litros por segundo e 34 litros por segundo. Quando aplicar esses equacionamentos aí. Tá ruim demais falar essa aula aí de reservatório. Já falei de cada um deles já, né? Bom, tem os outros casos, o caso 2 e o caso 3, então que vai variar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. São aqueles casos que tem aquela tabela, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Só para... Esses casos aqui, ó. Aquele que eu falei primeiro foi esse caso onde se desconhece a vazão. Aí depois você vai vir para esse segundo caso, onde você desconhece o diâmetro. O terceiro desconhece algumas vazões e um diâmetro. E o quarto desconhece as vazões em um determinado nível d'água. Não vou ficar falando cada um deles não, porque fica muito ruim, né? Nesse caso aí parece que é melhor fazer exercício mesmo do que falar cada um desses casos. Porque está um pouco claro aqui. Aí minha recomendação é que você olhe aquela figura, veja como é que está cada uma das variáveis e siga esse roteiro que eu coloquei aqui, que vocês conseguem calcular para cada um deles, né?
Só seguir esse roteiro aí, NA1, NA2, nível d'água 1 e 2, o Y, aquela altura até o reservatório, né? Da linha d'água até o fundo do reservatório 2. Você sai com a perda de carga em 2. Com a perda de carga em 2, depois você acha a vazão em 2. Tá bem ruim de ficar falando aqui desse jeito. Vou ver se eu adianto aqui essa parte. Eu vou ver se eu faço cada um desses exercícios aqui, porque falando ali fica bem confuso, que não dá para ver a foto e mostrar o que está sendo feito em cada um deles. Eu vou fazer esses exercícios e mostrar para vocês, né? Porque falando fica bem chato de entender aqui. Mas os melhores exercícios que vocês vão ter desse daqui é esses 6. Aqui, se você tem aquela ideia que eu já falei lá, que a diferença de nível entre os dois vai ser a perda de carga do seu sistema, né? Então, você vai pegar 154 menos 140, você já sai com a perda de carga, que vai dar 14. Então, se você tem 14 de perda de carga, aqui você tem um conduto em série, né? L1 de 2.4, 18, L2 e 0,6 em L3, e ele pede para você achar o diâmetro em 3. Ele só está dando em polegada, aí de polegada vocês têm que converter para metro, quilômetro tem que converter para metro também. No fim, você só vai ter D3 de variável, já que você sabe a perda de carga do seu sistema por essa definição de reservatórios aqui, né? Que é a diferença de cota, diferença de nível d'água entre esses dois reservatórios vai lhe dar a perda de carga total desse sistema aí. Quando você aplicar naquele sistema em série e com essa definição de perda de carga, você vai sair com um diâmetro ali facilmente D3. Deixa eu ver. Essa questão é muito boa, só que é um pouco difícil, né? Eu queria botar algo de bombas aqui para vocês. O que acontece é que você vai ter 2 bombas. Então, por que é que ele precisa de 2 bombas? Porque essa primeira bomba só, ela não consegue mandar água até o reservatório 2 naquela cota que ele estabeleceu. Então, nesse caso aí, provavelmente você vai achar até que altura ele manda nessa bomba 2, então ela ainda vai ter uma determinada pressão e você verifica o resto aqui até chegar no reservatório 2 lá. Deixa eu só ver a questão que é que ele pergunta ali. Eu lembro que eu fiz um tempo atrás, mas não era tão fácil essa questão de fazer, não. Ela dá trabalho, né? Eu coloquei mais para vocês treinarem. Ele dá perda de carga unitária, então 0,055 metros, diâmetro de 400 milímetros, a vazão ele dá a distância entre R1 e B1 e B1 e R2, 18,5 e 1.800 metros. A bomba 1 tem potência igual a 50 CV e rendimento de 80%. Beleza. Então, com aqueles dados, ele pede para determinar as características. Aqui facilita, porque se ele dá a bomba, a potência da bomba, você pode jogar naquela equação da potência. Potência é igual a peso específico vezes vazão vezes altura manométrica dividido por 75 sobre N. Você tem o peso específico, você tem o valor do N, que é o rendimento, e você tem a vazão do seu sistema. Com isso, você obtém a altura manométrica dessa bomba 1. Então, quando vocês obtiverem a altura manométrica da bomba 1, você vai conseguir saber o nível que ele vai chegar lá na sua bomba 2. Deixa eu ver o resto aqui. Aqui a distância de B1 deverá ser instalada a B2 para que a carga de pressão na entrada de B2 seja igual a 2 metros de coluna d'água. Bom, aqui, beleza. Vocês, pelaquela equação da perda de carga, você pega um determinado comprimento que ele estabeleceu, reduz, deixa eu ver, de uma variável L1 que você deseja achar, né?
e joga naquela equação universal e você vai conseguir encontrar essa variável L1, sei lá, que ele deseja aí. Aqui a distância de B1 deve ser instalada B2 para que a carga de pressão na entrada de B2 seja igual a 2 metros de coluna d'água. Então, aquela altura manométrica que vocês deram lá em B1, ela vai ter que ficar com o nível 2 de pressão lá na entrada daquela bomba B2. E ele pede aqui, se o rendimento é de 80 e a carga de pressão logo após a bomba. E o segundo, ele quer a potência da bomba B2. Para achar a potência da bomba B2, você já sabe lá o nível que tem. Então, por exemplo, ele está lá no ponto 0, né? Naquele gráfico. Ele está nesse ponto 0 aqui. Se ele vai estar 2 acima desses 15, quer dizer que ele vai estar com 17. Então, você vai ter 22 menos 17, que vai dar 5. Então, aqui você vai precisar vencer essa altura aí de 5, né? Você vai precisar dessa altura aí para conseguir que sua bomba abasteça esse trecho aqui. Faz esse 2 acima desses 15, que dá 17, 22 menos 17, vai dar o que você precisa até abastecer esse reservatório no nível que ele precisa de 22 aí. Vai entrar naquelas questões de altura manométrica. Depois eu vejo. Essa questão é grande assim, não dá nem para lembrar direito como fazer o todo, né? Essa daqui... Bom, ele pede para desprezar a perda de carga localizada e as cargas cinéticas. A mesma coisa, você tem a cota dos reservatórios, você já tem a perda de carga total do sistema. Aqui você vai ter um sistema operando em paralelo, né? Você vai ter um sistema aqui operando em paralelo. Você pode obter... Essa aqui é boa de fazer também. Você pode obter uma tubulação equivalente para esses dois, sabendo esses conceitos aqui, que a perda de carga em cada um dos trechos aqui tem que ser a mesma, né? Se um tem um determinado diâmetro de 4, vai ter que passar menos vazão em um do que em outro. O somatório das duas vazões é o que vai chegar em B, nesse caso. Afluente ao reservatório 2 seja de 15 litros por segundo. Então, ele quer que chegue 15 litros por segundo no reservatório 2, desprezando as perdas de carga localizada. Então, você sabe a vazão que tem no final, né? Nesse caso aqui, você sabe a vazão que tem no final, mas o conceito de tubulação em série e em paralelo. 6 polegadas, 4 polegadas. Aproveitei aqui para metro também. Essa não é tão difícil não de fazer. A gente tem que parar um tempinho para refletir nela também. Essa aqui é boa de reservatórios. Vai cair nesses conceitos que eu falei. Eu não vou fazer essas questões agora porque é muito demorado, né? Já é 9h30 já. Qualquer uma dessas que já come quase o tempo da aula todo. Bom, eu sei que hoje está ruim demais esse negócio aí, né? Hoje ficou bem complicado de falar desses assuntos aqui que não consigo relacionar com a figura direita e acaba perdendo muito tempo e perde o raciocínio um pouco quando está fazendo. Essa parte de reservatórios, provavelmente eu não vou cobrar na prova, porque também não deu nem para explicar direito, né? Mas eu vou pegar cada um deles e passar para vocês como é feito, né? Eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem através do exercício. Só que tem que comparar com a figura, cada uma daquelas figuras que tem, e os equacionamentos propostos para cada um dos casos. Esse daqui eu fiz em algum momento, só que eu já também nem lembro, né? Mas eu vou bater para vocês como fazer cada uma dessas questões e mandar pelo WhatsApp. Se tiver algum grupo aí, eu mando para um colega de vocês e esse colega recompartilha, né?
para ficar mais fácil de visualizar o que foi feito. As outras, que são mais fáceis dos outros assuntos, aí vocês mesmos fazem, né? Essa daqui são um pouco complexas, eu mesmo vou fazer. Bom, a prova eu pensei em colocar 3 questões de bombas, aí eu colocar uma de conduta em série, uma de conduta em paralelo, então 5. Eu falei que ia colocar na prova, né? Uma de cavitação, colocar uma de cavitação, 2 de perda de carga, então já dá umas 8 aí, né? 2 de perda de carga, e faltou o quê? E 2 de golpe de arete. Colocar algo mais ou menos nesse sentido. Mas vai ser tudo bem fácil, porque eu sei que passou bem mal a aula de hoje. Foi bem meia boca, né? Mas basicamente vai ser isso aí. A prova vai ter mais ou menos essa composição. 3 de bombas, uma de cavitação, 2 de perda de carga, 2 de golpe de ariete, uma de conduta em série e uma de conduta em paralelo. A ideia é fechar as 10. A segunda aula aqui corrompeu, aí também me estressou isso aqui, né? E provavelmente a segunda parte da aula não vai ter aí, porque deu essa corrompida. E é isso. Já vai dar 9h40. Nenhuma dessas questões dá para fazer no tempo que tem. Eu vou acabar aqui mesmo, pessoal. Hoje a aula ficou fuleirinho demais. Valeu aí. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa.